As manifestações dos professores têm marcado a atualidade das últimas semanas, com várias escolas encerradas. Também, para além dos docentes, muitos funcionários, pais e alunos juntaram-se a um protesto. A semana passada houve também um acampamento por parte da FENPROF junto ao Ministério da Educação. Tempo agora para se juntar a nós neste novo dia através de videochamada. Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF. Bom dia, professor, e obrigada por estar connosco. Estamos a falar aqui agora também de uma greve da FENPROF e de outros sindicatos no Distrito de Lisboa durante o dia de hoje. Ontem, de resto, o Ministério da Educação adiantava já levar para a mesa da negociação, sendo que haverá duas reuniões esta semana, quarta e sexta-feira, uma questão relacionada com os 3 contratos. E o que lhe pergunto é se isto não acaba por ser aqui uma manobra de diversão por parte da tutela. Bom dia, obrigado pelo convite. Olha, em primeiro lugar, dizer que nós esperamos que haja apenas uma reunião. Estão convocadas 2. Nós propusemos ao Ministério da Educação que a reunião se realizasse em mesa única com todas as organizações e assim todos a uma só voz podermos defender de facto aquela que é a posição dos professores. Esperemos que o Ministério da Educação não mantenha tem sido esta prática a segunda reunião. Reinar. Exatamente, dividir para reinar e, portanto, esperamos que a reunião seja única no dia 20. E quanto aos 3 contratos, é exatamente como disse, eu acho que isto é levantar poeira para ver se não se vê a realidade. Porque, na verdade, eu quando li essa notícia, foi quase como quando ouvi há dias a conferência de imprensa do Sr. Ministro. Chegou ao fim e eu não percebi o que é que ele queria, qual era a novidade que ali estava. E aqui também não, porque atualmente os professores já vinculam com 3 contratos. O grande problema é que, para além dos 3 contratos, há um conjunto de outros requisitos. E, por exemplo, basta que, imagine, no último ano, o contrato lhe falta 1 hora para ser um contrato de horário completo. Ou, por exemplo, o professor, a meio do ano, mude de uma escola, de um contrato para o outro, ainda que sem perda de tempo de serviço, num dia sai, no mesmo dia está a entrar. Isto é suficiente para ter que começar a contar todo o tempo de serviço e os contratos para vincular. Portanto, dizer que a vinculação se vai passar a dar com 3 contratos, a não ser que sejam contratos de 1 mês, que as pessoas não sabem, mas os professores até são os únicos profissionais da administração pública que podem ser contratados por 1 mês e depois ficarem no desemprego. Portanto, como não me parece que seja isso, era bom que o Ministério ou não tivesse dito nada e apresentasse as propostas que tem na reunião desta semana, ou então que explicitasse o que é que estava a dizer, porque assim é até um pouco absurdo, uma vez que fala daquilo que já existe. Parece-me é que a intenção aqui, e penso que será muito isso, é não ter que falar daquilo que verdadeiramente é contestado, como, por exemplo, a contratação por perfil de competências, como, por exemplo, a alocação de professores a lugares, a escolas, através de conselhos locais de diretores. Enfim, isso é que o Sr. Ministro deveria dizer que chegou a pensar no assunto, mas iria abandonar. Agora, a questão dos 3 contratos, sinceramente, é a chamada norma travão e não impede que, por exemplo, atualmente sejam quase 11.000 professores que têm 10 ou mais anos de serviço e não conseguem sair da precariedade. Está a falar de um número bastante alto. O que lhe pergunto é se, de alguma forma, aqui também as contratações deviam ser feitas como é feita, de resto, na restante função pública, que ao final, efetivamente, os 3 anos sem esta questão das horas que falava, as pessoas passam, efetivamente, a fazer parte dos quadros. Sim, sabe que o governo português tem tido várias ações, vários procedimentos por infração que tem-se por parte da União Europeia. Porquê? Precisamente por abusar da contratação a termo. Há uma diretiva comunitária que já é de 1999 e que impõe que os Estados-membros apliquem na função pública e designadamente aos professores as regras de ingresso em quadro que existem no setor privado. Isso significaria que quem tivesse 3 contratos sucessivos, ao fim do 4º contrato, eu diria 3 contratos pelo menos de 6 meses, mas pronto, admitindo a realidade dos professores, 3 contratos, ou seja, 3 anos de serviço, ingressasse nos quadros. E o certo é que isso não acontece. Eu há pouco disse que eram cerca de 11.000 professores com 10 ou mais anos de serviço, com contratos a prazo, mas se baixarmos para os 3 anos de serviço, são cerca de 23 mil professores. Aumenta. E, portanto, isto é uma coisa brutal. E depois, há outro aspecto que também, em relação à contratação, o governo português está em infração. É que esta diretiva comunitária impede a discriminação salarial de quem está contratado a termo. Ora bem, os professores contratados a termo no nosso país estão
nunca progridem, não têm progressão. Nós já tivemos várias reuniões com a representação da Comissão Europeia aqui em Lisboa, no sentido de o Governo ter que corrigir estes dois aspectos que violam uma diretiva comunitária. Mas, infelizmente, não é só o problema da contratação que está em cima da mesa nesta revisão dos concursos, e não são só os concursos, o Ministério sabe, que estão aqui em discussão. A carreira, o tempo de serviço continua a ser roubado aos professores, as vagas que impedem a progressão, os problemas da aposentação, do envelhecimento de uma profissão que cada vez tem mais pessoas acima dos 60 anos. Mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa, porque também foi dada a informação de que poderia haver um limite de quilómetros para as deslocações dos professores, que de resto é sabido que podem ir parar muito longe de casa e sem qualquer ajuda de custo. Isto seria também uma medida importante no vosso entender? Eu penso que essa limitação de quilómetros não deve ter a ver com a colocação. Eu penso que aí o Ministério da Educação estará a falar em completar horários em várias escolas e haver um limite de quilómetros entre as escolas em que o professor irá ser colocado e irá ter que exercer a sua atividade. Porque, evidentemente, que a partir do momento em que os lugares abram, bem, cada professor concorre para onde quer. O grande problema aqui é que um professor, quando fica colocado a 300 ou 400 km de casa, tem a aspiração, justa aspiração, de poder, ao longo dos anos, aproximar-se da área de residência, onde tem a família, onde sempre é a sua área, é o seu local, é o seu habitat, se quisermos dizer assim. E o princípio do Sr. Ministro da Educação, nas reuniões que se realizaram até agora, foi sempre o de que os professores não têm de trabalhar onde vivem, têm é de viver onde trabalham. E, portanto, a questão colocada assim, já se percebeu o que se pretende. O professor é colocado, seja lá onde for, e depois tem que se mudar com a casa às costas. Ele não anda com a casa às costas, mas tem que levar a casa, a família, enfim, tudo às costas para esse sítio. E a questão aqui, eu penso que quando afirma isso, escreve que será assim como a limitação de quilómetros, terá a ver com precisamente outro dos aspectos que está em cima da mesa e que se refere à deslocação de professores, por exemplo, que tenham que ter horário em mais do que uma escola e que essa circulação terá quilómetros limitados. Mas, se assim for, ou então estará a falar dos futuros quadros de zona pedagógica, que já se sabia que iriam ser de menor dimensão e que, portanto, irão ter um número de quilómetros mais reduzido. Mas isso é bom para quem conseguir ficar, por exemplo, no quadro de zona pedagógica que abrange a sua área de residência e, portanto, sabe que não vai para longe. E é péssimo para, por exemplo, se for um professor de Braga e for colocado em Odmira, porque sabe que se calhar não volta a sair de lá. Portanto, nós precisamos de um documento. Esta coisa, nós percebemos que o Ministério esteja preocupado. Era isso que gostava de lhe perguntar, porque há pouco falou que destas duas reuniões espera que seja só uma, a de sexta-feira. O que é que leva a FENPROF para cima da mesa? Que documento é este e o que é enfim, digamos, o topo das prioridades nas negociações com o Ministério da Educação? Nós já entregámos logo na primeira reunião a nossa proposta ao Ministério da Educação. Aliás, nós não vamos a nenhuma negociação sem levarmos uma proposta concreta e já entregamos. E para nós a questão que se coloca é tão simples como esta. O atual regime de concurso não proporciona a estabilidade que os professores precisam e que as escolas também necessitam. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é que haja um concurso em que todas as fases e modalidades sejam a partir e a colocação dos professores em qualquer um dos momentos, seja com base na chamada graduação profissional dos professores e que não haja cá perfis de competência, nem ninguém a colocar por convite ou por escolha, que a colocação às escolas, a afetação, seja através da graduação profissional, que se respeitem os colegas que estão com contratos a termo e se respeite a diretiva comunitária e que ao fim de 3 anos de serviço as pessoas ingressem nos quadros, que estes professores, depois de ingressarem nos quadros, o façam através da graduação profissional também, que se acabe com essa malfadada norma travão e se apliquem as regras de estabilização das pessoas, de quem está em precariedade nos quadros por via do tempo de serviço e, portanto, neste caso, cá está, dos 3 contratos, mas independentemente da duração do contrato de ser temporário ou de ser incompleto, que quando o professor tem 3 anos de serviço que passa a ter outra estabilidade e que haja a possibilidade sempre de as pessoas, a todo momento, que pretenderem, evidentemente, se aproximarem da sua residência. Evidentemente que dizia o Sr. Primeiro-Ministro, ninguém que já está na escola em que quer vai ser obrigado a concorrer. Bem, isto já, quer dizer, já só faltava isso, que era obrigarem as pessoas que estão nas escolas de onde não querem sair,
que fossem obrigadas a concorrer para outra. Porque isto, de facto, nós temos ouvido coisas que roçam um pouco o absurdo. Agora, a questão é se os professores que ficam muito distantes da sua residência, a centenas de quilómetros da sua residência, na ótica do Governo e do Ministério da Educação, têm a possibilidade de se aproximarem da sua residência ou se ficam condenados ao desterro para o resto da vida. Percebe? E, portanto, isto aqui, como lhe disse, o Ministério da Educação apresentou 2 documentos. O que a FENPROF tem falado e outros sindicatos tem a ver com o conteúdo desses documentos. A partir daqui, o Ministério da Educação escusa de atirar tiros de pólvora seca para o ar. Deixe-me apenas, para terminar, pedir-lhe uma resposta breve a isto. A reunião, como dizia, então, está prevista para sexta-feira. Caso não haja um consenso entre o Ministério e os sindicatos, hoje é o Distrito de Lisboa, são os outros distritos afetados até o dia 8 de fevereiro com greves. Pergunto-lhe se já está prevista outro tipo de manifestação também depois da reunião, caso não seja a bom porto, digamos assim. Sim, começa hoje em Lisboa, amanhã vai por ordem alfabética Aveiro, Beja, Braga, por aí fora, até dia 8 de fevereiro, a greve distrital. No dia 11 de fevereiro teremos uma grande manifestação de professores, é uma manifestação só de professores, porque neste momento o ataque é um ataque claramente dirigido aos professores, na sua carreira, na profissão, a desvalorização da profissão, o afastamento dos jovens da profissão. E, portanto, nós queremos ter os professores a defender a sua profissão na rua e no dia 11 de fevereiro essa manifestação far-se-á e depois até poderemos anunciar outras ações se tudo continuar na mesma e, como lhe digo, não apenas os concursos, mas também outros aspectos. Agora, está na mão do Ministério da Educação e do Governo, no dia 20, poder alterar tudo isto, mas não me parece que estejam para aí virados. E resta-nos aguardar para percebermos então quais serão as conclusões destas reuniões. Mário Nogueira, obrigada por ter estado connosco neste novo dia. Boa segunda-feira. Bom dia. Obrigado.